povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, eu estarei indicando alguns livros brasileiros para vocês que estão começando aí no mundo literário ou para vocês que já estão nesse mundo e que querem e que estão, no caso, procurando indicações de livros. Então, bora lá, galera. Pessoal, vou começar indicando esse livro aqui, Boas Meninas se Afogam em Silêncio. Gente, esse livro aqui ele é muito bom. Ele é um livro que mistura ali a investigação criminal, suspense, um pouquinho, né, de suspense, e também vai rolar ali um romancezinho. E, pessoal, esse livro, ele é muito bom. A escrita dessa autora te prende do início ao fim. Quando eu li esse livro, eu fiquei o livro inteiro querendo saber o que ia acontecer, porque ele conta a história de uma menina, né, que foi assassinada e ninguém sabe quem que assassinou, né, e como aconteceu. E ela é filha do vereador de Curitiba. Esse livro ele passa no Paraná e claro que ele é todo um livro de ficção, tá, gente? É, e ninguém sabe quem que matou, como que esse caso aconteceu. E pelo fato que a família da menina é super rica, a menina que morreu, aí eles tentaram abafar o caso e daí vai, né, desenrolar é, a história. E, gente, esse livro tem um plot twist muito bom, que vocês não têm ideia. Eu mesma não desconfiava que ia ter esse plot. O próximo livro é Todas as Coisas que eu Descreveria Se Pudesse, do Igor Pérez. E esse livro é um livro de poesia e ele gira em torno ali do romance, do sentimento de amor, né? E ele vai contando também, como que eu posso dizer? É, em formas de poesia, o sentimento que a pessoa sentia em relacionamentos que acabaram. Sentimentos, portava muitos sentimentos assim, de pessoas que ainda amam, né? Depois ali, mesmo depois do término. E, gente, vale muito a pena ler esse livro. Eu refleti em muitas coisas também. Fiquei assim, ó, com o coração assim, recheado, gente. Muito bom, vale muito a pena. Pessoal, o próximo livro que eu indico é Cartas para Minha Avó, de Djamila Ribeiro. Esse livro, a autora ela escreveu em formas de cartas, né, para sua avó materna, e ela vai contando durante o livro um pouco as suas vivências, né, desde criança até a fase adulta. É, ela também, além de contar as vivências, ela vai contando também as dificuldades que ela passou, como que eram as relações dela sociais, né, tanto no meio familiar, nos bairros que ela vivia também, nos trabalhos que ela frequentava, escola, e entre outras festas também, entre outros meios sociais. E, gente, esse livro, do início ao fim, além de você se prender à leitura, você começa a refletir sobre várias coisas que acaba no dia a dia deixando apatido. Como a autora ela é uma autora negra, ela foi contando situações, né, que ela passou que não foram muito agradáveis, tipo preconceito racial. E com isso a gente tira vários aprendizados e várias reflexões durante a leitura desse livro. Tanto que esse livro foi um dos meus favoritos, né? Eu acabei favoritando ele no início do ano e recomendo muito a leitura dele, galera. O próximo livro é uma história em quadrinho, Duas Luas. E esse livro, ele vai contando a história de um personagem,
que ele quer vender o bar que ele tem, que é um bar que foi passando meio que de geração para geração, e para poder ficar mais perto da esposa e da filha recém-nascida. E, pessoal, esse livro ele é bom, eu gostei bastante, porque ele vai mexendo assim com você e eu fiquei muito intrigada também durante a leitura. E ele, além disso, ele é um pouco engraçado, eu gostei bastante. E vai mostrando, né, um pouquinho ali da evita ter esse personagem principal. Tanto que durante o processo que ele quer vender o par, ele acaba tendo várias noites mal dormidas. Aí ele tem vários amigos ali que ele pede ajuda e conselho e tudo mais. E ele é um livro assim bem rapidinho de ler e bem fácil. E essa ilustração dele é muito bonita, gente. Amei essa ilustração e recomendo bastante a leitura. O próximo livro, ele foi escrito em forma de teatro, Titi Gomes, O Pacador de Promessa. Gente, já faz uns anos que eu li esse livro, mas ele continua sendo um dos meus favoritos, assim. Conta a história de um rapaz que ele fez uma promessa, né, a uma santa, para que, se eu não me engano, a colheita desse certo ou para ele conseguir arrumar um emprego. Não vou lembrar exatamente qual que foi a promessa que ele fez, mas para quê, né, no caso ele fez. Mas eu lembro que se realizasse um milagre, ele ia carregar uma cruz até a igreja de uma outra cidade, aí na Escócia. E como ele morava num sertãozinho assim, aí ele teve que ir a pé no sertão. E a esposa dele acabou indo. Mas não vou dar tantos spoilers assim, porque senão, né, não vale a pena ler. Mas enfim, esse livro aqui ele é muito bom e como eu falei, ele foi escrito em forma de teatro. E gente, você se prende à leitura do início ao fim. E é uma leitura assim, a escrita, ela é bem fluida e por mais que foi escrito é, muitos anos atrás, eu não lembro exatamente o ano que foi escrito, mas você ainda consegue entender, tipo, as palavras, assim, compreender a história de uma forma simples. Recomendo muito. O próximo livro e último é O Vilarejo de Rafael Montes. E, gente, esse livro ele foi escrito em forma de contos, né? E ele é um livro assim de ficção brasileira, né? E você vai, né? A escrita te prende também do início ao fim. E o livro, a história se passa dentro desse vilarejo, onde ninguém conhece. É um vilarejo tão pequeno que quase não aparece no mapa ali da região e tudo mais, né? E ele também, a parte mais legal é que ele vai contando ali a questão dos pecados capitais. Aí, claro que é tudo no meio fictício, e ele vai contando, né? Acaba caindo uma nevada ali naquele vilarejo, e cada pessoa, cada capítulo vai representar um pecado. E a forma como foi escrito, o cenário, você consegue imaginar os cenários, as aflições de cada personagem. E é muito bom esse livro. Recomendo muito. A escrita desse escritor que é maravilhosa. Pretendo ler mais livros dele futuramente, mas por enquanto eu só li ele. Foi meu primeiro livro que eu tive contato, pessoal. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu escolhi esses 6 livros para recomendar para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e apertar os sininhos das notificações para receber vídeo novo. Apertar no gostei e compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!